Você já reparou como o frio pode ser assustador? A neve traz o silêncio, o isolamento traz a opressão e quando o horror chega, não tem pra onde correr. No vídeo de hoje eu separei 5 filmes de terror e suspense ambientados no frio, onde o maior terror não está apenas na temperatura, e sim no que pode estar à espreita na escuridão gelada. Então agora pega a sua coberta, seu chocolate quente e vem comigo porque o inverno chegou. Começando aqui então com um clássico do terror, filme de John Carpenter de 1982, O Enigma de Outro Mundo. A história se passa numa Antártida, numa base científica, onde alguns integrantes descobrem uma espécie de criatura alienígena, algo de outro mundo, que, além de ser assustador por si só, tem a capacidade de se transformar em outra pessoa igualzinha a você, ao seu amigo, ao seu irmão, um familiar, e você não faz ideia que aquele alienígena é uma cópia idêntica. Personalidades, trejeitos, tem até acesso a pensamentos daquela pessoa, então deixando aquele clima mais de paranoia e tensão. É esse o tipo de filme que, não só pela trilha sonora marcante, pela atuação excelente e pelos efeitos práticos, é um filme que revolucionou o horror e ficção científica e só teve seu devido valor de reconhecimento muito tempo no futuro. O segundo filme da lista ainda é da década de 80, um filme de 1980 conhecido como O Iluminado. É um dos filmes de suspense e terror mais famosos e populares do cinema e da cultura pop num todo. É um filme interpretado por Jack Nicholson, onde ele entrega um personagem que aos poucos vai enlouquecendo e perdendo a lógica e a razão sem distinguir seus familiares por conta do isolamento no Hotel Overlook, que é onde ele vai trabalhar numa invernada, e é ali que começam as visões, ou que podem ser assombrações de fato ou alucinações de uma mente perturbada, e o filme te carrega do começo ao fim em algo também baseado na paranoia, na loucura, e o Jack Nicholson, com sua cara de maluco, traz isso como ninguém, em cenas que marcaram o cinema, como a cena dele dando machadadas na porta e querendo entrar no banheiro onde está a esposa dele se escondendo. O filme é espetacular até hoje. É aquele tipo de filme que envelheceu como vinho. Trazendo uma curiosidade para vocês, esse filme é inspirado num livro de Stephen King, e se você buscar muito na internet, você vai notar que o Stephen King odiou esse filme, porque ele é diferente do seu livro. Mas muitas pessoas que já leram o livro e viram o filme preferem o filme. O olhar do Stanley Kubrick para essa história traz algo menos fantasioso, se é que dá para dizer que não é fantasioso, porque a gente está falando de algo que tem supostos fantasmas e assombrações, mas ele deu umas pitadas mais de realidade e a gente começa a entrar mais na mente insana do protagonista. Here's Johnny. Imagina você viver num lugar onde durante um período do ano você tem 30 dias de noite, sem sol, sem ver a luz do dia. Isso já é assustador por si só, mas faz parte, é um fenômeno da natureza e alguns lugares do mundo têm esse caso específico. Mas isso pode ter uma pitada de horror quando a gente insere vampiros nessa história. E eu tô falando do filme 30 Dias de Noite, é um filme de 2007, dirigido pelo David Slade. É um filmaço de terror, onde uma pequena comunidade que vive em função de uma empresa que faz retira de petróleo, extrai petróleo do solo, e eles vivem daquilo, e já estão acostumados com esse ambiente escuro, frio, mas em um determinado momento do ano, essa cidade tem a sua paz, seu sossego destruídos pela invasão de vampiros, no plural, isso mesmo, vampiros chegam naquela cidade, aproveitam que eles não têm horário, eles podem andar todo o horário do dia sem se preocupar com a luz do sol.
e as pessoas começam a se isolar em suas casas, começam a ficar com medo de sair, os vampiros não entram porque eles não podem entrar sem ser convidados, mas os suprimentos começam a acabar, e aqui eu vou parar de falar, para que você não tenha mais spoilers. Essa é a premissa da história, não é um spoiler, essa é a sinopse. Mas se você ver esse filme, você vai perceber que a gente tem muito gore, muita violência vampiresca no meio de um lugar isolado, remoto e muito, muito, muito frio. Diretamente da Suécia, vem um dos filmes mais belos e poéticos dessa lista. Eu tô falando do filme Deixa Ela Entrar, de 2008. É um filme que também já teve um remake americano, que também é muito bom. Eu não sou daquele cara que gosta muito de remakes de filmes estrangeiros, mas esse é um filme que realmente teve um remake bom. Mas eu tô falando do clássico original, de 2008, que é inspirado num livro também, inclusive, onde a gente acompanha um rapaz bem jovem, adolescente, que é um menino solitário, ele não mora com o pai mora numa outra cidade, ele mora só com a mãe, ele não tem muita atenção, ele sofre bullying na escola, porém, tudo muda na vida dele a partir do momento que recebe uma nova vizinha no condomínio onde eles moram, no apartamento. É uma menina muito diferente, ela é bem curiosa e ele começa a criar um laço de amizade diferente, especial com ela, e aos poucos a gente vai perceber que ela não é uma menina normal, nem uma menina comum, talvez nenhuma menina, mas você vai descobrir isso assistindo o filme, que é sensacional. Aqui a gente tem horror, sim, boas cenas de violência, gore, mas também tem um drama muito legal sobre amizade, sobre isolamento e sobre reconciliação consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. É um filmaço, vale entrar na lista também. E para fechar a nossa lista, eu vou trazer um filme chamado O Chalé, The Lodge, em inglês, um filme de 2019, um filme que ele chegou diferente, ele chegou assim, sutil, quase ninguém assistiu esse filme, não é um filme muito mainstream, mas ele conta uma história muito bacana de uma madrasta que ela se muda com o seu atual parceiro para um chalé, junto com os 2 filhos que ele possui. Esses 2 filhos não se dão bem com ela por conta de um relacionamento que eles não têm mais o contato com a mãe, por um motivo específico que você vai entender durante o filme, e eles têm essa sensação de que ela tá ali para substituir a mãe deles e tudo mais. Ela percebe que eles ficam muito na defensiva quando ela tá ali, ela tenta ser a mãe legal, e as coisas começam a desandar porque eles estão nesse chalé numa nevasca gigantesca, e começa a nevar muito forte depois que esse pai que levou ela para conhecer os filhos, ele precisa sair para uma emergência do trabalho e fica apenas ela e as crianças que não querem saber dela ali. E também vou parar por aqui para não dar spoiler. É um filme muito intrigante, ele tem muitas metáforas, se você não tem certeza se tudo que tá ali tá acontecendo de verdade, mas as coisas começam a escalonar de um jeito muito violento e algo bem enervante. O ambiente, né, a atmosfera do filme é totalmente carregada por conta de religião, uma descrença por parte das crianças, um desrespeito dessas crianças também com a madrasta, e tudo fica cada vez mais claustrofóbico justamente por conta deles estarem isolados e cercados pela nevasca. Então o frio que tem ao redor deles você consegue sentir também no relacionamento deles, né? Essa metáfora do frio lá fora, essa frieza do relacionamento entre eles. Então tudo isso é transmitido para o espectador e você fica assim, ó, intrigado, querendo saber o que vai acontecer, e o filme, ó, pum, estoura a sua cabeça. É um filmaço e vale também entrar aqui na lista. It's okay. Trust me. E aí, consegui deixar você curioso para ver algum desses filmes, ou às vezes rever algum deles? Já assistiu algum deles? Gostaria de assistir? Deixe nos comentários a sua opinião a respeito desses filmes, dessa lista. Não se esquece de se inscrever no canal, se gostou, deixar aquele like e ativar o sininho para receber as notificações de todas as vezes que eu postar um vídeo aqui nesse canal. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo em qual streaming você vai conseguir assistir esses filmes. A gente sabe que isso muda com uma certa frequência, às vezes o filme está no streaming hoje, amanhã pode estar em outro, mas eu vou manter atualizado dentro do possível. Eu vejo vocês na próxima, até mais!